amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula de atualidades do mercado financeiro. E a notícia dessa aula é referente à caderneta de poupança, captação da poupança. Você já deve ter assistido a nossa videoaula sobre caderneta de poupança e as novas regras de poupança. Em 2012, sem dúvida nenhuma, a aplicação que teve as maiores e mais significativas alterações foi a caderneta de poupança. E a caderneta de poupança, com certeza, vai ser questão de prova aí para a galera que está estudando para o Banco do Brasil. Então, vamos lá, captação da poupança. Isso aqui foi mais uma sugestão de pauta que eu falo de gravação aqui, que foi encaminhada para o meu e-mail por um aluno. E aqui diz o seguinte, olha só. Captação da poupança em outubro é a maior para o mês desde 1995. No mês passado, os depósitos superaram retiradas em 3,24 bilhões de reais. Poupança tem a maior entrada de recursos para outubro em 17 anos. Então, a captação da poupança, né? Captação da poupança. Primeira coisa que o aluno tem que entender é o seguinte. A caderneta de poupança, eu vou fazer uma explicação breve, depois eu volto nos slides. Você tem que entender o seguinte. A aplicação da caderneta de poupança é um bom investimento? Antes disso, você já deve saber que a poupança é um investimento. O investimento, eu sou correntista, tenho um dinheirinho, estou investindo, meu dinheiro vai ganhar um jurinho. Não é isso? E para o banco, instrumento de captação de depósito à vista ou a prazo? Estou perguntando para você, meu amigo. Isso para depósitos a prazo. Depósito a prazo. Galera, vamos lá. Vamos lá. Comigo aqui, galera. Você tem que ter 3 indicadores. Você tem que ter aqui, ó, inflação. Qual que é a pergunta? Se a caderneta de poupança é um bom investimento. Você tem aqui a taxa Selic. E você tem aqui o rendimento da poupança. Certo? A inflação, meta de inflação está em torno de 5,4% ao ano. A taxa Selic está em torno de 7,1%. Não é em torno. Hoje, a taxa Selic, hoje, dia 22 de novembro, é 7,25%. O rendimento da poupança está 5,27% ao ano. Opa! Professor, então eu posso chegar à conclusão que hoje a caderneta de poupança em questões de rentabilidade não é uma aplicação boa? Positivo. Por quê? Porque está pagando menos do que a taxa de inflação. Está aí. Mas a poupança é uma excelente aplicação para os investidores conservadores que não gostam de correr risco. Está aí. Professor, o que é uma boa aplicação? Um bom investimento? São aqueles que pagam mais do que a taxa Selic. E papo reto, são pouquíssimos fundos de investimento, principalmente de uma renda variável, que pagam mais do que a taxa Selic. Está aí. Professor, na sua opinião, o que vem a ser uma aplicação excelente? Seria ser, a inflação, mais o outro, em torno de quê? De 13%, 14% ao ano. Na minha opinião, é um grande investimento. Agora, isso é difícil você encontrar investimento desse. Então, a primeira informação que você tem que levar para o juízo de valor é que a inflação, que a poupança é uma excelente aplicação para o investidor conservador que não gosta de correr risco, e você tem que saber para uma prova dessa do banco, onde vai cobrar atualidades, que a poupança está rendendo menos do que a inflação. É um pouquinho, mas está rendendo menos. Tá? Bom, feita essa consideração, vamos ler a matéria, e dessa matéria a gente vai explicar
mais coisas aí interessantíssimas para os nossos queridos alunos do coração, porque você sabe que professor do coração está aí mandando ver. A caderneta, essa matéria foi do G1, ela foi vinculada aqui, ó, 7 de novembro de 2012, às 15 horas e 25 minutos e atualizada às 15 horas e 33 minutos. A caderneta de poupança registrou captação líquida de 3,241 bilhões de reais em outubro, informou nesta quarta-feira, dia 7, o Banco Central, BC. O resultado é a diferença de 132 bilhões de depósitos e 106,890 bilhões de saque, ou seja, a diferença entre os depósitos, né, e as retiradas. Foi o melhor resultado para o mês de outubro desde o início da série histórica do Banco Central em 1995. A captação líquida de outubro foi a menor, desde o governo alterou as regras da remuneração dessa modalidade de aplicação financeira em maio. Em setembro, por exemplo, os depósitos de caderneta de poupança superaram as retiradas em 5,95 bilhões. Fato importante! Em maio de 2012, foram alteradas as regras de poupança. Em outubro de 2012, mesmo tendo uma captação recorde dos últimos 17 anos, olha só, a captação líquida foi a menor desde que o governo alterou as regras da remuneração dessa modalidade de aplicação financeira em maio. Olha só. Então, em outubro, só para vocês terem uma ideia aqui, ela foi a menor captação líquida. Essa captação líquida é a diferença entre os depósitos e as retiradas. Olha a informação aí, muito interessante aí, né? Em setembro, por exemplo, os depósitos da caderneta de poupança superaram as retiradas 5,95. Só para mim pegar o dado correto aqui, em outubro, só para você ter uma ideia, foi de 3,24 bilhões, olha aí, e setembro foi de 5,95 bilhões, a diferença é significativa aí, né? Os números da série histórica do Banco Central sugerem que a queda de setembro para outubro é sazonal. Então tá aí, só para vocês terem uma ideia. Então, outubro foi a menor captação líquida desde a alteração das regras da poupança. Só que o Banco Central fala o seguinte, que essa diminuição de setembro para outubro é uma diminuição que ele chamou de sazonal. Sazonal significa temporária. Temporária devido a algum fator externo. Em outubro do ano passado, deixa eu apagar aqui isso aqui, para a gente ficar melhor compreender. Em outubro do ano passado, os depósitos ultrapassaram os saques em 1,73 bilhões de reais, ante uma captação líquida de 4,17 bilhões em setembro. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, o Banco Central informou que os depósitos na caderneta de poupança superaram as retiradas em 36 bilhões. Este é o maior ingresso para os 10 primeiros meses do ano de toda a série histórica do banco. Então tá aí, primeira coisa, o jornalista que fez essa matéria, ele tentou colocar, ele repassou as informações preliminares sobre o depósito e a retirada da caderneta de poupança. Agora vem um ponto muito importante que vem contribuir na aula de novas regras da poupança. Novas regras de corte nos juros. Vou ler a matéria e depois o professor vai explicar esse gráfico aqui que é muito importante. A nova regra do governo atrelou os juros da poupança à taxa básica definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, para evitar que as outras aplicações financeiras de renda fixa perdessem a atratividade frente à poupança em função da queda do juro básico. Os recursos depositados a partir de 4 de maio rendem o equivalente a 70% da taxa Selic, taxa referencial
atualmente zerada. Com o Selic de 7,25%, que é a taxa atual, ao ano, isso representa 5,075% ao ano ou 0,4131 para o mês, mesmo que o Selic mude ao longo do período considerado aplicável. Ok. Então o que acontece? O que mudou na poupança? Rendimento fica menor que a queda de juros. O rendimento fixo, como era rendimento fixo, antes da medida provisória 567, quem tinha dinheiro depositado na poupança tinha o seguinte rendimento. Seria pago, olha só, 6,17% ao ano, não é isso? Mais taxa referencial. Essa aplicação aqui é excelente. Essa aplicação aqui, perfaz, por exemplo, se fosse a regra aqui, acho que ele calculou aqui, né? Aqui, ó, situação atual, ó. Situação atual, taxa Selic, rendimento da poupança mais TR, né? Aí, ó, 10%, 9%, né? Aqui, ó. Então tá aqui. Depois da medida provisória, o rendimento da poupança foi alterado de forma drástica. Por que foi alterado de forma drástica? Porque com essa regra da poupança 6,17 mais TR, estaria rendendo mais do que muitos fundos de renda fixa. Muitos fundos de renda fixa. Ou seja, o fundo de renda fixa é uma aplicação que corre mais risco, tem maior risco. Ou seja, a poupança é uma aplicação altamente segura, mas conservadora. Ora, o investidor vai pensar, eu estou ganhando mais na poupança do que em renda fixa, ou está empatando. Eu prefiro o quê? Eu prefiro depositar o dinheiro na poupança, primeiro que não paga nenhum tipo de tributação, pessoa física. Segundo, é muito seguro a aplicação na poupança. Então ia o quê? Ia desaquecer todo o mercado financeiro, principalmente de aplicação de rendas fixas aí, ou fundos de renda fixa ou pós-fixada. Então, como é que ficou? Tem duas regras. A primeira regra, quando o Selic for maior do que 8,5%, que eu acredito que isso vai demorar muito tempo a acontecer agora no Brasil, porque o Brasil está caminhando, está numa caminhada para ter o quê? Para ter um padrão de juros internacionais, ou seja, em torno de 4% ao ano. E a taxa Selic menos de 8,5%. Com a taxa Selic mais de 8,5%, vai ser um rendimento fixo. Esse rendimento fixo vai ser igualzinho como era antes, 6,17% mais TR ao ano. Com o rendimento, como a taxa Selic abaixo de 8,25%, então ficou rendimento variável, vai ter um rendimento variável. Isso o aluno tem que levar para a prova. 8,5% mais o que? O rendimento fixo. A regra como era antes, não muda nada. A menos de que 8,5% renda variável. Vai remunerar o quê? 70% da Selic mais o TR. Então nós temos aqui simulações. Quando a taxa Selic for 10%, você vai ter um rendimento aqui, 6,17 mais TR, fixo. 9%, assim por diante. Quando passa a linha vermelha e passa a diminuir, 8,5%, você vai receber aqui, 5,95, que equivale o quê? 70% da taxa Selic mais 88%. Situação atual, 7,25 aí, da TR. A TR é uma taxa de referência da média. Bacana, galera? Então tá aí para vocês aí, tá? Para vocês aí terem uma ideia como é que ficou isso aqui. Vamos ler mais aqui. Então, moral da história, com essa notícia aqui, gente. Moral da história para vocês. Moral da história. A poupança ainda é um bom investimento, porque traz segurança, querendo ou não, o mercado está em pânico aí, cara. O Banco Cruzeiro do Sul quebrou. A gente tem uma matéria que a gente vai gravar desse cara aí, muito importante para vocês. Vamos lá. Para os depósitos já existentes de 3 de maio, ok, tranquilo. Acabou a matéria? Sim, acabou a matéria. Então está aí para vocês, missão cumprida para mais uma aula para vocês de atualidade do mercado financeiro. Essa atualidade aqui vem convergir todo o sistema financeiro,
todo movimento de poupança. Cara, eu estou apostando inclusive poupança para ser objeto da prova de vocês de redação, tá? Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.